você vai ouvir neste podcast. E aí é um anjo. E por ser um anjo não pode ser uma mulher. É assexuado. Não. Ai, não é não? Não. Por que não? Não, porque não. Porque é você que tá falando. Imagem. Então, quer dizer que Pode ter imagem. Por quê? Tem órgãos sexuais? Seus anjos? Os seus anjos têm órgãos sexuais? Quando a gente olha pra cartomante, eu já fui em cartomante. Olha só que coisa, né? Essa semana, Simval? Não foi. Não, faz uns dias aí, né? Faz tempo. Explica isso, Simval. Explica isso aí. Conta que cada podcast é uma surpresa com o Simval, né? Vai ser legal a tese. Sempre é bom uma tese herética. Eu gosto. Polêmica. Eu sigo aí no Instagram alguns hereges, defendo. Mas... A característica era muito semelhante ao Exorcista. Era uma pessoa com o que a gente pode dizer força sobre-humana. Não agrediu ninguém de nós, mas ela tinha uma força sobre-humana inexplicável. Mais uma vez de novo, Again Podcast Glocal 2020, uma nova temporada, um novo ânimo, Gabinete Pastoral. Meu nome é Marcos Botelho e I see that people. Meu nome é Simval. Eu queria saber se vale expulsar demônio de equipamento de som? De mesa de som? Demônio entra em equipamentos de som? Demônio entra em equipamento. Claramente são demônios. Claramente são demônios. Eu sou o Gustavo da Hora e eu queria dizer que meu santo é forte, você pode acreditar. Que é isso? Meu nome é Paulo Nazaré e eu queria saber quando dizem chuta que é laço, o que é o laço? Adriano. Hã? Vigia. E o que é chuta? Chuta o quê? Estamos aqui no clássico, no mais pedido. O pessoal pede muito Gabinete Pastoral, onde a gente vai conversar de forma bem humorada, mas também de forma fique bem claro e de forma séria também. O que a gente vai conversar, o que as pessoas falam nos gabinetes pastorais, histórias de espiritualidade e tudo mais do que a gente tem vivido por aí sobre demônios, mal olhado, maldição, fantasmas, hereditária, batalha espiritual e lógico que vai faltar muita coisa, a gente grava outro o ano que vem. Mas o que veio até agora, você pode mandar via Twitter com Gabinete Pastoral ou Glocal Oficial, a hashtag, esses dois, você pode mandar pelo Twitter, a gente tem lá, ou via DM no nosso Instagram, na Glocal Oficial, você pode sempre mandar coisas, perguntas, sugestões de temas e tudo mais, e a gente vai falar tudo isso depois da vinheta! Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Bom, gente, eu queria começar com uma coisa que aconteceu semana passada e é sério, assim, talvez eu vou esconder nomes, mas aconteceu semana passada. Eu vou esconder nomes, e eu vou ter que fazer uma visita essa semana ou a próxima. Uma pessoa amiga minha me liga, essa pessoa tem um estabelecimento de comida. Não sei quem. E essa pessoa falou que um dos funcionários dele vê uma pessoa lá, não sei se é uma pessoa morta, tem uma mulher no estoque dele. Então presta atenção, o funcionário dele tem uma mulher no estoque e essa mulher no estoque tá lá dentro e essa mulher do estoque, ela vai lá e tem falado algumas coisas pra essa pessoa. E aí esse meu amigo perguntou se ela tem medo. Ela falou, não tenho medo, eu costumo ver sempre que é pra chamar um pastor pra vir orar, essa pessoa aparece, ela tá lá, e ele falou que já tá uma semana, e que a pessoa mandou ir chamar o pastor pra orar, e aí ele me ligou pra eu ir lá orar com os funcionários, que essa pessoa apareceu e tá lá o tempo todo, sentada, andando no estoque. Será um anjo da guarda?
sem carteira assinada, que é pior, hein? Um psiquiatra diria que a gente resolve isso com remédio, né? Um anjo da guarda do estoque, alguma coisa assim. E aí é interessante que essa pessoa, a funcionária, não a pessoa que me ligou, falou que já era comum, já aconteceu. Nem a mulher. Já aconteceu outras vezes, é bem comum isso, e já estava há um tempo lá, mas não quis falar com medo do patrão achar que era doideira, ou que não ia acreditar, mas que era para chamar o pastor. E que vocês, e aí, gente? Loucura. Eu falei, não, vou aí, vamos ligar. Orar nunca, de qualquer jeito, orar Na dúvida, ora. A gente ora, não tem, é sempre legal orar com a turma. E toma um mas remedinho. ver uma coisa, se tá lá é outra coisa, né? E ir lá encarar é outra ainda. E uma coisa é certa, orar não quer demais. Isso eu falo sem dúvida. Falo com tranquilidade. Uma coisa que é interessante disso aí é que a Bíblia também não entra em muitos detalhes sobre isso, né? A existência de seres espirituais, de alguma forma, né? Se são pessoas mortas ou não. A Bíblia, na verdade, fala que não eram para ser consultados, né? Proíbe isso. Ela não diz da impossibilidade. O que quer dizer que é possível. Pode ser. Pode ser. Algum tipo de contato existe. Pode ser. Não. Pode mas ser peraí, alguém se passando. só pra. Pode ser alguém se passando. Ali não, peraí, vamos lá. Calma. Ou vamos colocar. Calma. Peraí. Senão vocês vão confundir nossos ouvintes. Já começa bagunçando. A gente tá falando com milhares de pessoas aqui, não dá pra jogar assim. Vamos jogar aqui teologicamente, né? Ou é um anjo, e aí pode ser anjo caído ou não, ou um demônio ou um anjo, e aí a Bíblia tá falando que tá tranquilo, no sentido, se for não caída, tá tranquilo. Se for uma pessoa morta, eu acho que não é, aí é bem complicado, não dá para consultar. A Bíblia é raríssimo que isso foi com Samuel, não foi? Como é que era? Com Samuel. Teve um episódio lá no Antigo. Mas daí é um pouco diferente. Não, aí é forçar um pouco a barra, porque você abre um portal para lá na transfiguração, mas você consultar um morto é um pouco diferente. Acontece uma vez no Antigo Testamento e é altamente reprovado. Não, e reprovado também. Mas a questão é que quando... Então consultar aos mortos a Bíblia reprova severamente. Então se a Bíblia reprova... E pode ser psiquiátrico. O que não quer dizer que não seja possível. Que não seja possível. Ah, sim. Ela não você falar com alguém. Não é que esse alguém seja necessariamente a pessoa que está que está dizendo que eu sou teu parente. Que é o que a gente sempre fala. O demônio sempre vai enganar, puxando coisas da crença da pessoa que está viva. Então, ela é o enganador. Então, vai falar o que for necessário para enganar. Isso, inclusive lá a gente vai, na história que nós estamos falando, é a história de Saul, e ele foi enganado. E lembrando que a Bíblia fala claramente também que Satanás pode se apresentar na forma, inclusive, de anjo de luz. A gente estava gravando o podcast do Harry Potter, né? Se você não ouviu, você pode voltar alguns. A gente gravou esse ano já. E é interessante que sempre existe a magia boa e a magia má, né? Você já reparou assim? E a magia má é a magia proibida. Então eu estava assistindo a série Witch. The Witcher. Também tem isso. Tem as bruxarias boas e eles fazem, e as que não podem ser feitas. E é interessante que a linha é muito tênue, assim. Qual que é a bruxaria que não pode? Geralmente envolve morte. Geralmente envolve morto. Sangue e matar pessoas, sacrifício vivo e coisas assim. Na vertente religiosa, né? Então, é isso que eu tô trazendo. Então é interessante. Você mexer com anjos e demônios até, tá tranquilo. Mexer com mortos aí... Tava falando, a Bíblia proíbe e não necessariamente não exista, né? Só pensando que o que eu quis dizer na pergunta, quando o Gustavo estava colocando aqui, é que a Bíblia diz não. Porque não é que você não encontra alguém. Não é que não existe. Não é que não terá uma resposta ali naquela busca. Ou até mesmo um diálogo, né? Um diálogo não vai acontecer, mas ele está dizendo que, quando ele está proibindo, é que vai ter uma resposta, e pelo conhecimento do todo, esta resposta, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, que é o que é a nossa base da conversa aqui, não é aquele que você quer encontrar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que se proíbe é porque deve haver, talvez, a possibilidade
né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Na minha cabeça, no meu imaginário, não tinha... A possibilidade. Morto não podia Como se fosse impossível, voltar, né? que é. Então vamos Mas não tem. penada. Na minha opinião, não tem. Se Então, proíbe mas a gente aqui porque tá ele meio sabe a dividido. nossa ilusão de buscar algo isso. que se proíbe porque sabe que se pode se perder nisso, tanto que muitos se perderam. Eu acredito que é impossível e você Uma se alma perde. de alguém que morreu voltar aqui. Pra mim a palavra... Você tem bem claro isso, pelo menos... A Bíblia fecha Não é Não, bem claro, não é mas tão claro, não mas é a gente claro, tem mas no que se entendimento. tem para buscar é isso. Existe uma ponte do que o que se pode fazer se faz vivo. Então a palavra... Depois passou. A referência que a gente usou aqui para começar é Saul e a consulta da Feiticeira de da Endor. feiticeira de Endor. Mas o texto que para mim é decisivo nessa questão é Jesus quando ele está tendo aquele momento onde ele conversa, as pessoas chamam de parábola do rico e Lázaro, mas ali a gente não tem uma narrativa, uma construção Clássica de parábola. clássica de parábola. A gente tem uma narrativa que representa pra gente alguém conhecidos daquelas pessoas, Que é a única dos ouvintes originais, pseudo parábola em que você cita um nome e também. que tá direto, né? Que tem conexões diretas, não é uma parábola. Tem uma parábola seria uma curva, né? Tem linha reta ali, né? É um alvo que quer ser atingido, onde os de lá não conversam com os de cá e assim por diante. A parábola é completa. Ela tem um objetivo. Se for parábola, né? Uhum. O texto é completo nesse sentido de dizer aqueles que estão do lado de lá, querendo falar da morte, eles não podem ter contato com quem está do lado de cá, colocando essa questão num campo de um abismo, onde não há conexão. Então, Aliás, tem dois Jesus falando abismos. desse jeito. Aliás, tem tem abismo dois para outros isso, lados, né, tem também. abismo Para os céu e inferno, Isso. abismo Que não é céu e rico, inferno ali, né? até seio de lugar de Abraão tormento e lugar de tormento, e um abismo principalmente de Entre vivos e vivos. mortos. Então, calma aí, aqui então. Então, voltando lá pro teu amigo, Aham. a mulher do estoque, Até um sanduíche. a menina do estoque, né? É uma senhora. É uma Então, senhora. A loira É do pior, estoque. é uma senhora. A loira do estoque. É a loira do estoque. É uma loira do estoque. Não sei Se porque não na minha pode- cabeça. Se Ah, quem depois tá eu do vou contar a lado de história da lá, loira. se quem tá do lado de lá não pode ter conexão, não existe essa conexão, a Bíblia toca nisso, né, de alguma maneira. Então, mas é não nesse é uma alma trecho penada, só, não é um assim, morto que tá é lá. nesse trecho só. E aí é um anjo. E não- E por ser um anjo não pode ser uma mulher. É assexuado. Não. Ai, não é não? Não. Por que não? Não, porque não. Porque é Imagem. você que tá falando. Imagem, Então, quer dizer que pode é ter O imagem. quê? Que né? Essa tem não- órgãos sexuais, seus anjos? Os seus anjos têm órgãos sexuais? Vamos discutir o sexo dos anjos agora. então. Pra Só decidir. perda de tempo. Tem Não, palavra que ele vem tá- na boca, mas não pode fazer agora. Só. Então é anjo. É anjo. É psiquiátrico, na minha opinião. E é psiquiatra. Não, eu tenho certeza Pode que é. ser, pode ser. Probabilidade pode Não, ser. e Deus usa. Também. Esse meu amigo precisa de oração. Eu tenho certeza. Digamos que não se orava tanto lá. Não, agora. senhora, ele tá precisando de uma oração. Então foi Mas bom. é interessante. Ele não me liga pra Todas me as chamar coisas pra orar. Não queria me ligar. Vocês sabem o que eu tô falando? Não queria me chamar pra orar lá. E tá me chamando pra ir lá orar com os funcionários? Não. Praticamente É um só homem de Deus. oração. É Deus mandou um anjo. É um anjo. Não. Cheguei à conclusão que é um Cheguei à anjo. conclusão que as evidências estão claras nesse caso. de Deus, eu abraço. Se não for chutar aquela sua. Vocês têm muitas histórias aí, antes da gente ler alguma de algum ouvinte, vocês têm muitas histórias de gente que é atormentado por fantasmas ou vê coisas. Sim. A história mais incrível que eu ouvi sobre isso. Eu trabalhava com cinema e televisão, né? A turma aqui sabe disso já. E eu trabalhei com muitos jornalistas e fiz muitos documentários aí pelo Brasil. Mas uma das coisas que foi interessante, eu trabalhei com um fotógrafo, que ele já cara, premiado e tal. E ele me contou uma história daquelas incríveis, porque eu me lembro da minha fase escolar da gente se pelar de medo da loira do banheiro. Sim. Quem nunca? Gente, e eu tenho. Ó, Gente, sabia olha que eu só. não sabia da loira do banheiro. Olha que não. o seguinte, Será que eu tenho. só eu- paulista? Descreva pra gente, dizendo, isso é uma lenda urbana só paulistas ou tem em outros estados? Não, eu não sabia dessa da loira do banheiro, não. Eu tenho- sério. eu tenho- Não, a gente. Não é do meu tempo. A gente. mas no seu sério? tempo ela é eterna. Não, ela é Ela eterna. existe até A hoje. gente tem um dos maiores podcasts ouvidos do JV na Estradas, isso é 2008, 2009. É sobre banheiro feminino e tem loira do banheiro. É muito forte isso. Que Então, coisa. eu tenho 47 anos e essa história já estava lá. Olha só que coisa impressionante. O que aconteceu na época da ditadura?
A loira do banheiro surgiu na época da ditadura. Aí olha só a situação. Eles estavam, como jornalistas, com dificuldade enorme para escrever matéria, porque as matérias eram censuradas e o jornal vinha com aquelas partes em branco do jornal e tal. E eles não sabiam como que eles iam escrever matérias e eles iriam escrever. A mesma coisa aconteceu com as músicas, né? O cara escreveu uma música que ele tinha uma mensagem, uma mensagem secundária ali, né? E os textos e as construções dos jornais também começaram a andar por esse caminho. Uma das coisas que aconteceu foi que quando o Juscelino morreu num acidente na Dutra, todo mundo fala, ele estava com uma mulher que não era a esposa dele, tinha uma mulher que estava com ele. Como que os jornalistas conseguiram falar isso? Segundo esse fotógrafo amigo meu, diz, como que os jornalistas conseguem dizer isso? Vocês ouviram falar da loira da Dutra? Não. É a mesma loira. É a mesma? Olha só o que aconteceu. Eles queriam dizer que o Juscelino estava acompanhado com uma mulher, mas não podia ser escrito isso no jornal. Hein, Marcos? Aí eles colocaram o quilômetro onde o primeiro caminhoneiro supostamente vai falar que é Arujá, quer ver? Viu um fantasma. Na Dutra, cara. Viu um fantasma, eu não sei qual foi o quilômetro onde o Juscelino Arujá, morreu, mas tenho o fotógrafo certeza. contando essa história de conversa de fim de trabalho, conversa da hora da cerveja. Ele contando que no quilômetro que tinha acontecido o acidente com o Juscelino, que ele faleceu, o primeiro caminhoneiro viu uma loira naquele quilômetro. Então a mensagem secundária aí era querendo dizer que tinha uma companhia com o Juscelino que não podia ser descrita. Bom, aí aquele negócio deu muito ibope, todo mundo ficou vendo e os caminhoneiros começaram a ver a loira na Dutra, lógico, todo mundo tomando rebite direto, né, velho? Começa a ver tudo. E aí, o que aconteceu? Aí eles viram que isso deu muito... E eles com dificuldade para produzir matérias que falassem de fato da política e começam a perceber que o imaginário popular cria essas lendas. E aí eles falaram, aí de repente colocaram a história de que a loira foi vista no banheiro de uma das escolas ali, na beira da Dutra. Pronto, foi o suficiente para que a loira do banheiro entrasse em todos os banheiros das escolas públicas e privadas. Foi esse o começo da lenda? Esse o começo da lenda, foi essa história que eu ouvi. Uma amante? É isso? Essa é a história. Tá explicado. Cuidado com essas ligações. Vai se fazer. Então você fala assim, mas olha só. Quanta gente, aí depois, quando fica ouvindo sobre a loira do banheiro, tinha um ritual, aí constrói um ritual para que seja encontrado. Invocada então, essa ideia de falar com os mortos, né? Sim. A loira do banheiro, ela é um fantasma. Essa ideia de encontrar com os mortos, que a gente tá falando, que a gente falou aqui do texto, é a mesma coisa. Os meninos ou meninas iam lá, tinha um ritual, batia a porta, abria a torneira, sei lá o que era. Falava palavrão. E a loira ia aparecer. Então imagina que essa construção de ritual responde para a lenda, né? Para o imaginário. Então, lembrando que quando a gente está falando de lenda, sempre tem um ponto de partida. E as pessoas querem esse encontro sobrenatural, ainda que tenham medo, as pessoas buscam esse tipo de encontro. E aí o jornal foi vendido, né? O jornal era vendido cada vez que tinha uma história da loira. Aliás, isso era um daqueles assuntos que vale a pena pesquisar, né? A gente sabe que quantos meninos e meninas nas escolas até hoje falam que viram a loira do banheiro. Sim. E na verdade, uma sugestão criada, né? Uma lenda criada, uma sugestão imaginativa. Então eu acredito que nesses lugares onde a gente está falando muito de espírito, muito de demônio, a gente está criando também, a gente tem que ficar esperto, porque eu acho que rola um surto coletivo. Também, né? O fato da possibilidade de existir alguma interferência não material, vamos dizer assim, que a Bíblia aponta claramente que é possível haver uma interferência não material, né, que a gente descreveu antes, não quer dizer que seja exatamente isso que está acontecendo. Isso é uma coisa, né, Marcos, que a gente vê muito em gabinete. Tem alguns casos que a gente está atendendo, você fala, opa, isso aqui é um caso psiquiátrico. Outros casos, você olha e fala, opa, peraí, isso aqui está com uma questão, está com cara de alguma coisa de opressão, né, de oração. A gente sempre acaba orando, né? Mas isso que é interessante, que pode ser de várias ordens e de várias origens. Se for de Deus, eu abraço. Se não for chutar aquela sua. Simval soltou um gatilho que é muito importante a gente conversar. Eu trabalhei por muito tempo em acampamentos. Eu fui diretor de acampamento, temporada, e a gente faz o seguinte. Então, 200 adolescentes, interdenominacional, não é da mesma igreja, então cada um tem uma tradição. Até os QGs, os conselheiros que cuidam dos acampantes, são de igrejas diferentes. E de vez em quando tinha uma parada de... alguém tá endemoniado, e todos os quartos se apavoravam daquele dormitório, só num dormitório,
e explodia um surto de demônio ali. E essa é uma pergunta que foi feita. E a aqui, parada... Foi? Não sei. Foi, a pergunta foi assim, se existe, né, o exorcismo e se existe é igual tá no filme do Exorcista, uma das perguntas que chegou aqui. E já aconteceu uma coisa mais ou menos assim. Então, assim, colocando o que o Gustavo já falou, que nós acreditamos e pode acontecer, mas geralmente, minha experiência, eu tô agora falando um pouco da minha experiência. Geralmente, quando acontecia isso, vinha de um quarto que o conselheiro vinha de uma igreja que incentivava ou caçava isso. Então, tinha muita sugestão disso já entre o conselheiro e os acampantes, onde o conselheiro estava já falando sobre expulsão de demônios, falando sobre que tinha que ser liberto, e aí isso já estava sendo sugestionado e geralmente por estar com isso surgia disso. Se aparece porque alguém está caçando ou aparece porque alguém sugestiona, depende da linha teológica que o cara vai falar, tá vendo? Eu acho que as duas coisas são possíveis. Mas assim, às vezes a pessoa fala assim, na igreja presbiteriana ou em algumas igrejas batistas não tem demônio e na certa igreja pentecostal tem muito. Tem aquela piada que o pessoal fala, né? Eu tenho certeza que tem a ver com os dois. Porque os presbiterianos não incentivam, se tiver... Eu lembro direitinho, até aqui na nossa igreja, a gente faz um jeito de, se tiver alguma coisa, a gente ser o mais discreto tirar o possível. discreto, tirar, porque não vai... Vão levar lá para trás, não vai fazer show numa celebração. Aliás, vai tirar isso. Tem ambientes que são mais sugestivos, isso. Né? Então, aí com o ambiente sugestivo, você está procurando, você vai ter mais chance de libertar alguém que está opresso. Mas também você tem muito mais chance de você fazer uma sugestão e ter um surto coletivo no sentido psicológico. Então, assim como línguas. Assim como qualquer outro fenômeno psicológico. Então, acontecia isso nos acampamentos. E às vezes teve de eu expulsar, e era demônio. E já teve vezes, isso foi meu pai que me ensinou e eu fui vendo, de eu chegar perto da pessoa e falar: por que você está fazendo isso? Não faz isso, eu tô te dando atenção, mas eu não quero que... você não pode chamar atenção desse jeito, sei o quê. E a pessoa acalmar, e a pessoa olhar pra mim e falar: sério, pastor, não sei o quê. Desculpa. E desculpa, levantar, sair andando. E quase eu não vou contar pra ninguém, mas para com isso. E a pessoa te saiu o demônio que não tinha, entendeu? Uhum. É a pessoa voltar ao normal, porque acontece, é quase como: para com isso. A pessoa quer atenção. E outra não coisa, quer dizer que não acontece sempre, mas já aconteceu. E com adolescente, mais ainda. Era muito engraçado. Eu tenho um primo muito bonito que, por coincidência, tem o mesmo nome que eu. Ele chama... Fala qual é. Não vai citar nome, tem o mesmo nome e sobrenome. Não vou citar nomes, mas tem o mesmo nome que eu. E essa menina ficava possessa só pra ele ficar perto dela, tocando, tentando. E a gente percebia que ele depois saía e a outra pessoa, ela voltava normal, e aí isso aqui. E aí, a mulher... Isso não é pombagira, não. E aí, as mulheres são mais maldosas nessa parada. Não, a gente ali... Isso, Marco, não é verdade, algumas. Não, a mulher mais maldosa com elas mesmas. E uma chegou pra mim e falou: essa tá de caô, porque tá com carente pelo seu primo. Eu falei: não... Tira o seu primo, fala pra ele não vir mais pra cá, era no refeitório, e vamos ver se isso aí vai pra... E foi dito e feito. O seu primo que atraiu o demônio. Meu primo é meio é de tradição, é tipo tradição familiar. Quando eu falei aqui sobre surto, é isso, a gente está em situações onde você vai ver que tem a ver com surto, tem a ver com explosão emocional, e a gente tem que... Então, por isso que a palavra ensina a gente a discernir, né? Então, quando eu falei aqui no começo dizendo: será que o demônio está no som e assim por diante, estou dizendo uma coisa, que a gente tem um pano de fundo indígena, negro, né, das histórias das senzalas e tudo mais, que vai trazendo pra gente uma ideia uma ideia animista, onde objetos são possuídos. E aí a gente tende a, em alguma situação, quando uma coisa cai, a gente inexplicavelmente cai, ou uma coisa balança, ou faz um barulho, e você tá sempre atento a esses barulhos. Então você tá numa casa onde tem mais barulho do que o normal de objetos, e você fala que tem um espírito ali.
na verdade a gente está evocando uma ideia animista que está no homem, né? Está no homem. No pano de fundo brasileiro está. Então, no caso dos nossos ancestrais indígenas aqui no Brasil, de colocar nas plantas, né, o espírito das plantas, o espírito da natureza. Obviamente não são todas as etnias que fazem isso, mas a gente traz essa realidade pra gente, e pensando na mitologia, né, dos europeus e na mitologia dos africanos, essa ideia de objetos, né, objetos malditos. Então, você comprar sei lá, uma carranca, agora eu exagerei, né? Para alguém comprar uma carranca é um absurdo, né? O Gabriel mandou aqui, ele fala que o amigo dele comprou um carro novo, e ele fala que e o amigo dele tinha tanta certeza que tava com tanta inveja que ele tava com um carro novo, que o carro começou a dar muito problema. E, cara, eu conheço muita gente assim que fala, pô, o olho gordo, né? Esse negócio do olho gordo, assim, que não conta. Não conta coisa boa. Então, cara, é totalmente anticristão isso. Não deu testemunho de coisa boa, porque vão arrancar com você com o olho gordo. É do animismo, né? Porque aí é muito secretismo isso. Como que você quebra o olho gordo? Você quebra o olho gordo com uma cor vermelha, com uma cristais. ruda, com cristais. Você tem um jeito de quebrar o olho gordo. Quebra como? O pastor ora, o padre... isso já... E daí quando já puxou pro sincretismo. Isso, o padre aí você benze, puxa a fé cristã junto com essa... mistura, né? Então quando você compra um carro, o padre benze, o pastor ora, o negócio... Então, unge o carro. Não tem nada a ver com a Bíblia, um negócio desse. Então... Na verdade, você mesmo sozinho Bota o poderia orar adesivo, pelos né? teus... Foi Deus que me deu, tira o olho. Depois põe pra vender, o bagulho Deus fica bravo. E tem um negócio interessante que o Simbal falou, mas essa coisa de... A gente também tem essa herança europeia que é anti-animista, assim, que é materialista, vamos dizer assim. Que é um outro lado também que muito da nossa teologia veio daí, de uma coisa assim, principalmente os mais históricos, né? De tipo, não existe. Não existe a possibilidade de haver qualquer tipo de manifestação acientífica, assim, ou não científica. Então, isso também influenciou a teologia durante muito tempo, de uma forma em que é como se não existisse nenhuma força espiritual também. Então, eu tenho esses dois imaginários e folclores que se misturam, né? Tanto o animista quanto o Vocês lembram de um programa que, assim, né? não tem a ver e tem a ver com o assunto? Um programa... Esses programas de arrumar casa, sabe? Sabe esses programas que tem na GNT, coisa assim, que a pessoa vai... E aí tava um programa na moda de uma oriental, eu não sei se vocês sabem o nome, e ela pega as coisas, aquelas casas bagunçadas americanas, e ela vai arrumar a casa, né? E aí ela pega e agradece as coisas antes de jogar fora, antes de dar. Vocês já viram isso? O sentimento que cada coisa... Marie Kondo, o pessoal que já falou aqui, Marie. E aí ela Obrigado, produção. Valeu, produção. Aí ela pega e agradece as coisas. E acho assim, por um lado, como se as coisas... Obrigado por ter me servido, né? Então ela pegava as camisetas, antes... Aí o cara... O americano, né, como é tudo... Ele, tá legal, eu já entendi. Aí ele, daqui a pouco ele já tava jogando as camisetas dela, não, vou tirar isso. Ela, não, você não entendeu, essas camisetas... Tem uma energia própria, cada peça. Ela diz... Mas ela, independente disso, o princípio era muito interessante, que ela virou e falou, isso aqui te serviu. Você precisa entender que mais do que a energia do negócio, que realmente você pode acreditar ou não, mas ela fala assim... É gratidão. Isso aqui você usou, tem fotos com você com isso, sei o quê. Você tá fechando. Eu achei interessante isso do negócio de você pensar, acabou. Não é um negócio que você pega, usou, te aqueceu, talvez um animal morreu pra fazer isso. Fecha o ciclo direito de algumas coisas. E é um pouco do que o Gustavo ele tava falando, me lembrou disso. Assim, a gente também, pelo fato de não achar que nada... tá vivo, né? Que tem alma. A ideia do animismo mas aí a gente vira um materialista. Sim. E que também é outro extremo que não é verdade, né? E o nosso Deus vira ciência. Se for de Deus, eu abraço. Se não for chutar aquela sua. O Jean-Paul Sartre fala que o inferno são os outros. Então, ele é um dos caras que vem, um filósofo que vem depois de Kierkegaard, mas ele vem numa construção dessas, onde você vai para o campo existencialista, como o Gustavo está falando, e você tenta encontrar nessa construção, então, sempre uma resposta que tem a ver com o comportamento humano.
algo mais mensurável, mais material. O mais material palpável. possível, mais palpável possível que você consegue encontrar, você vai justificar de algum jeito. E você tem na Bíblia, né? Você tem os saduceus, que eram um grupo religioso Que não contemporâneo com Jesus. E eu não sei porquê, eu já ouvi várias teses assim interessantes, mas Jesus não era... Jesus se enroscou mais com os fariseus. A gente ouve muito mais os fariseus. Eles dizem que uma tese que eu ouvi, eu comprei um livro sobre farisaísmo, que foi porque os fariseus tentando me entender, mas assim, e aí eu comprei um livro chamado Adoráveis Fariseus, ou Queridos Fariseus. Você quer o fariseu que e é um livro de um judeu querendo defender o farisaísmo, que ele coloca, interessante, que ele coloca que Jesus não teve problema com o fariseu. Olha só a tese. O problema dos fariseus é com os autores dos evangelhos, principalmente Mateus. Que é porque depois da queda de Jerusalém... de Mateus. Exatamente. Depois da queda de... Exatamente, é isso. Mateus, depois, eu te conheço. Te conhece, Mateus. Depois da queda de Jerusalém... Tava lá na mangueira que eu vi. Você não gosta de carnaval, que eu sei. E é exatamente, depois da queda de Jerusalém, os judeus culpam os cristãos, né? Pelo que acontece, um vai culpando o outro, e os fariseus, principalmente o grupo, são os que votam para não deixar os cristãos dentro das sinagogas. Eles expulsam, e aí quem vai escrever os evangelhos, principalmente o Mateus, que vai escrever o evangelho para os judeus, judaico, ele vai escrever com raiva dos fariseus. Aí, bom, eu não acredito na tese, mas é interessante que tem coisas boas, e aí ele vai escrever porque é por isso que Jesus, que não tem nada contra saduceu, porque a tese dos saduceus é muito mais agressiva contra... Jesus é muito mais parecido com os fariseus na teologia do que com os fariseus. Estão mais perto, né? Cumprir a lei. É igual Jesus é um fariseu no sentido rabínico ali. Os judeus afirmam isso. Até hoje. É um essênio, né? Jesus era um fariseu. O essênio, né? Não é um essênio. Se fosse o essênio, o essênio seria talvez o primo dele, João Batista. O monasco João Batista. Isso. Um zelote seria um dos discípulos dele, né? O zelote, ele teria discípulos, mas se Jesus fosse uma das 4 facções que tinham ali, era mais próximo do farisaísmo. Mas voltando para os essênios... um profissional liberal, não estava ligado ao templo. Os essênios, então, ligado ao templo. São sacerdotes, são da linhagem de Levi, são ricos, têm acordos com Roma e são totalmente materialistas. Não acreditam nos espíritos. A teologia não acredita em anjos, não acredita em anjos, não acredita em nenhum tipo de manifestação. Tô achando que é presbiteriano, cara. Rico, não acredita em demônio e anjo. Mas o fariseu, ele ficava à vontade para falar com Jesus, né? Porque a estrutura rabínica, né? O rabi. Mas não tem problema com Jesus. Essa estrutura facilitava. Jesus dá uma chapuletada lá. Tem uns arranca-rabos. E aí, até o comentário é esse. Se ele fez calar até os saduceus, então esse cara aí esse não cara é brincadeira, não. A estrutura facilitava a conversa de Jesus com os fariseus, né? Sendo um rabi, um grupo de discípulos caminhando. Toda essa história é típica dos mestres. Não, mas nessa profissional liberal. Processo, só fazendo um contraponto aí, porque eu levantei uma dúvida, que eu não concordo. Então, mas é legal a tese. Sempre é bom uma tese herética, eu gosto. Polêmico. Eu sigo aí no Instagram alguns hereges, defendo. Mas... e aí Ataco também. Mas assim, para defender por que Jesus teve mais contrapondo o autor do livro, é porque Jesus ele não ficava em volta do templo que nem um parasita, mas ele ficava andando por aí e aí atacava os líderes da sinagoga e os essênios, eles estavam... os saduceus estavam com o templo, porque eles eram levitas. E quem eram os líderes das sinagogas eram os fariseus. Por isso que Jesus confrontava mais os fariseus, porque ele estava o tempo todo batendo de frente na periferia. Não era o centro só. Jesus era o periférico. Aí
Agora trazendo nossa conversa, as coisas que eu tenho falado, eu falei do surto, falei da lenda, a gente falou do texto onde consulta ou não os mortos. Agora trazer pro fato, né, da minha experiência, como o Marcos falou, e coisas que o pessoal está escrevendo aqui, mandando pra gente, de lidar com gente que chega no nosso consultório, no nosso gabinete. Freud, sai debaixo da mesa, Freud. Você não é bem-vindo aqui. Boa. Chega no nosso gabinete. Ele acha que ele já lançou cura pela palavra. E quando ele chega no nosso gabinete, ele chega falando que teve numa igreja e o pastor profetizou que alguma coisa ruim para a vida dele. Uhum. E ele acredita nessa profecia. É o mesmo campo do trabalho. Sim. Né? O cara recebeu um trabalho. Já recebi na minha rede social uma pessoa dizendo assim: eu escrevi alguma coisa contra uma situação que a gente via no mundo evangélico. E essa pessoa dizendo: eu sou profeta, eu sou isso e aquilo, e eu amaldiçoo sua vida, isso, aquilo. E então, pegou? Não, lógico que não. Mas Simval, eu vou te falar uma coisa. Um dos maiores líderes e mestres, e aí não vou falar, que eu tive na minha vida, mentores, um teólogo de primeira. Sem muita descrição, Marcos. Não vai teólogo de primeira grandeza no Brasil. Já quase falou já. Na década de 90 para 2000, só falta dar o endereço. Ele bateu num desses pastores aí doideira, e esses pastores doideira jogou uma praga. E esse pastor, eu lembro direitinho, lá na casa dos meus pais, apavorado com a maldição, dizendo: vai pra tua casa a maldição. O pau cantou. O couro comeu. Eu não sei se eu sou muito incrédulo. Caraca, assim, como assim ele tem um temor, né? Assim, então, assim, depois que eu vi aquilo, eu fiquei assim: caramba, eu não acho. Eu não ridicularizo mais ninguém que fica com medo de maldição. Porque assim, quando o meu mestre, porque sabia que o outro cara é um grande líder de uma igreja, também é picareta, tem seus erros. Eu não suporto mais. Mas ele jogou e ele ficou. Eu falei: então eu tô ferrado, cara. Se jogar uma comigo. Pois é. E aconteceu coisas ruins com ele, viu? Então, assim. Passou por maus bocados, né? Bom, quando a gente tá olhando pra nossa. A gente tá falando aqui de trabalho, e aí fica parecendo da nossa parte que a gente tá menosprezando uma religião. Não. E, na verdade, nós estamos aqui falando das pessoas que têm medo disso. Sim. Então, num momento, eu ajudei um amigo meu, e assim, indiretamente, meu pai diretamente. O pai era pastor, né, já faleceu. E uma pessoa chegou lá na nossa casa, sei lá, 10h30, 11 horas da noite de um domingo, tocando a campainha, assim, insistentemente, e a gente falou: tá, tem desespero nesse negócio. E foi lá ver o que era, né? Uma pessoa que a gente tinha visto uma vez ou outra, e chegou e falou assim que ele tinha acabado de ir numa das igrejas bem pentecostais, e o pastor tinha dito que ele ia morrer. Eu profetizo que você vai morrer, uma coisa assim. E você vai morrer essa semana. E aí não, ele tá... Aliás, a gente pode até mandar esse podcast pra ele, pra até marcar ele aqui. Mas aí o que aconteceu? Naquela hora, ele entrou, meu pai conversou com ele, e ali a gente, como família, ficou em oração por ele, e isso levou ele a ter um encontro verdadeiro com Jesus. Então, de alguma forma, aquela profecia ligou nele um pavor pela morte, e de um jeito que ele tinha que vencer essa morte de alguma forma. E eu não sei como que ele explicaria isso hoje, mas naquele momento, para ele vencer esse pavor de morte, tinha muito sentido aceitar Jesus, que é vida, e romper esse medo de morte que ele tinha, ou de algum jeito, no sentimento que ele tinha, quebrar essa praga, essa maldição que foi dada a ele. Eu fico imaginando que o pastor que falou isso, ou sei lá, o profeta que falou isso, eu imagino uma igreja simples, né? E eu imagino que ele deve ter falado na intenção de que eu vou botar medo nesse cara, pra esse cara citar Jesus. Botar temor. E aí esse cara, daí se ele ouve essa história, agora ele vai dizer: tá vendo? Funcionou a profecia. Só que esse cara não tinha ouvido que ele precisava aceitar Jesus para resolver o problema dele. A profecia era só: você vai morrer. Era vazio e amedrontador. Então imagina que nós temos uma autoridade, a gente às vezes está falando, né, como pastor, como líder, aqui nesse podcast mesmo, às vezes a gente percebe que alguém ficou ofendido porque nós temos uma autoridade aí sobre o conhecimento que temos, ou o grupo de pessoas que nos ouvem. E às vezes a gente fala algumas coisas sem nem pensar no efeito disso. Esse homem não pensou no efeito disso. Esse cara estava chorando de medo, né? Ele estava emocionado, ele estava apavorado.
E a mesma coisa que um médico faz quando dá um diagnóstico sem responsabilidade, quando você fala sobre o seu filho, uma coisa sobre a vida do seu filho, sem cuidar. Eu nunca assisti. Eu nunca assisti, não, tem que ser mas responsável pelo que a gente fala, né? A gente pode estar destruindo ou criando uma zona de pânico, onde a pessoa não vai conseguir se recuperar. Se for de Deus, eu abraço. Se não for chutar aquela sua. Tem um menino do Big Brother agora que ele faz hipnose, né? Eu não assisto o Big Brother, mas eu soube, não assisto mesmo. Mas eu na verdade eu vi uma entrevista. Fé. Aí, ó, tá vendo como tem fé? Mas eu assisti uma entrevista dele com o Pondé, e aí eu soube que ele tava no Big Brother. Quem tá ouvindo aí, que conhece Big Brother, sabe quem eu tô falando. É o Gui? Não. Sacanagem. Gui, não sei, Pong, ping-pong. Pyong. É, o Pyong. É um hipnotizador. Isso. Sim. Mas nessa altura que você tá ouvindo, já vieram outras informações à tona. Então, aí eu tava vendo o poder da sugestão e da indução. E ele falando tanto que uma das coisas da mente, que ele tava falando sobre a cura por hipnose, algumas coisas de traumas. Ele tava falando o poder de uma autoridade, que você tá falando aqui, de uma autoridade sobre alguém. Quando o médico fala, isso aí você vai ter que operar, não tem como. O tanto que isso, mesmo que a pessoa talvez não precisaria, agora ele vai ter. E o tanto que não é um pensamento positivo, não é necessariamente isso, mas o tanto que o subconsciente comanda algumas coisas que depois, como um pastor falando uma coisa dessa, não necessariamente. Há poder em suas palavras. É assim, sim e não, assim, mas é óbvio, se você chega a falar assim, vou ficar depressivo, tô vendo que eu vou ficar depressivo, tô vendo que isso vai vir pensamento de morte, é óbvio que vai vir pensamento de morte e você vai cair numa dessa. Quando a gente olha pra cartomante, eu já fui em cartomante, olha só que coisa, né? Essa semana, Simval? Não foi. Não, faz uns dias aí, né? Faz tempo. Explica isso, Simval, Explica isso aí. Conta que cada podcast é uma surpresa com o Simval, né? Foi no cartomante, né? É que eu tenho coragem de falar cada podcast eu me arrependo de ter o Simval como auxiliar. Não, sabe que eu passei um tempão longe da fé, né? Da fé, eu sei. Estamos estamos orando pra você voltar. Pra voltar, né? Eu tô no processo, tô voltando. Aos poucos eu tô voltando. E eu fui lá nessa mulher e ela falou aquilo que toda cartomante aparentemente. Cara, eu acho que eu nunca fui porque eu tenho medo, né? E aí? Não, ela constrói esse tipo de diálogo, né? Ela começou a colocar as cartas lá, eu fazendo uma análise. Ais de paus. Vai colocando as cartas. Eu não conhecia o tipo de baralho que ela tava usando. Tarô. Mas aí ela falou assim, aquela pessoa que você gosta, vai voltar pra você. Sempre no subjetivo. Desse jeito, mano, profecia desse jeito eu consigo fazer sem nem gastar energia. Eu fico olhando e falando, alguém aqui tá com tal coisa. Ela falou, aquela pessoa que você gosta... Caroço. Aquela sempre cura um caroço. Você vai viver dias difíceis. Desculpa. Se a gente tá ofendendo alguém aqui da casa, é pra ofender mesmo. Mano, se o teu pastor ficar curando caroço e vai dias difíceis, tem gente aqui que tá vivendo dias difíceis aqui, numa plateia de 600 pessoas, pelo amor de Deus, atrapalhando a vida. Esse negócio eu me recuso. Gente que tá assim, tem gente aqui com pensamentos de morte, uma plateia de 600 pessoas, eu tenho pensamentos de morte, eu sou pastor, mano. Então imagina, olha só, imagina com 17 anos, eu tô nessa conversa com uma mulher assim, aí ela fala assim, aquela pessoa que você gosta vai voltar pra você. E tem uma outra pessoa que vai mexer muito com você. Não sei com 17 anos, mas isso vai acontecer, certeza. Alguém vai mexer com você. Vai sentir uma tentação incrível quando ligar o computador. Mano! Isso aí, então, quando ela naquele momento, então fala assim, pensando com 17 anos, aquilo que ela tava falando tinha muito sentido. Ela era uma autoridade pra dizer aquilo e falar. Até porque você foi consultá-la, né? Tem sentido, tem sentido isso. Você já tá nos 10% que vai ter alguma coisa assim. E aí o que acontece? A pessoa que você gosta vai voltar pra você. Bom, naquele dia mesmo eu fui atrás da pessoa que eu gosto, porque ela vai voltar pra mim, então vou insistir. Já vamos acelerar. Cara, isso aí você não precisava de ninguém pra me dizer, era só isso. Só que a mulher não falou que era naquele dia. Mas você sabe que, por exemplo, talvez esse mês que passou, uma pessoa que eu conheço, pós-doc, então assim, você pensa, gente esclarecida mesmo, médico, veio falar assim, pastor, eu quero conversar com você. Eu falei, fala.
tava lá no interior, papapá, e alguém falou que alguém fez um trabalho contra mim. E que meu nome tava não sei o quê, que... A boca do sapo. Alguma coisa assim. Não lembro agora. Mensagem aqui do assim, o pessoal mandou, né? Sobre então, o trabalho, que recebeu o trabalho aqui. trabalho, isso. E a pessoa estava preocupada. E assim, você mostra que acreditar nisso, estar vulnerável, não tem a ver com o conhecimento da vida ou conhecimento acadêmico. A pessoa pode ser um juiz, a pessoa... Ou mesmo, segundo você citou, mesmo conhecimento teológico. Então, não é assim, suficiente a pessoa pra tá tirar vulnerável esse naquela medo. vez, ou aconteceu alguma coisa de coincidência da vida mesmo, deu um azar ali, brigou com a esposa, deu um acidente de carro, daí você pensa, mano, é batata. Minha esposa teve uma parada com o carro dela, ela pensou, eu atrasei o dízimo. Cara, a gente é assim, a gente faz eu falei, amor, sério que você tá fazendo isso? Que tava faltando. Aquele 6% que tava faltando. Não era do Gustavo, eu sabia. Não, faz tempo. Não, Piada faz interna. tempo isso, mas assim, quem nunca começou a dar umas 3 coisas erradas seguidas, zicado, você né? pensa assim, pô, Tá zicado, né? como diz o urucum, né? Urucumbaca, segundo o Marcos. Urucum. Interessante. O vermelho É uma vem. maldição avermelhada. Se for de Deus, eu abraço. Se não for chutar aquela sua. Eu quero falar um outro lado aqui também. Eu tenho um amigo chamado Olha. David Gibbons, que o Paulo morre de medo. Vou me retirar aqui. Peraí. E é interessante que o David Gibbons, ele tem o dom da revelação. E é difícil. Ele não diz isso, cara. Ele não fala diz que isso. Qualquer um pode fazer isso. Ele deixa claro isso. Mas, e é interessante um presbiteriano Ele falar nem isso. chama Eu de- sou um presbiteriano, Ele não chama de sou uma revelação. pessoa cética e falo, ele tem esse dom. Mas ele fala, não, qualquer um tem. E ele vem muito pro Brasil, ele tem muito acesso aos pentecostais e alguns presbiterianos como eu. E ele é meu amigo. E eu me aproximo pra ele, assim, querendo primeiro o poder dele, ver se derrama um pouquinho. Daí, fala, pô, eu queria. Transborda, né? Mas Mano, transborda. eu queria um pouquinho saber as coisas. queria Só pra... a capa de Elias, eu queria vai. muito expor. Eu queria muito expor o Paulo, assim, essas coisas, mas não vem. Deu, não dá, Não asa vem, não dá, não Já dá. Já deu, né? Já ferrou tudo. Agora tirou. Aí, mano. E aí e a segunda coisa, eu queria que ele jogasse uma parada, né? Jogasse assim. E ele falou uma parada que foi muito, assim, primeira coisa, ele nunca falou nenhuma revelação pra mim. Ele já falou pra pessoas ao meu redor que influenciou minha vida. Sim. Aliás, muito de eu estar na comunidade da vila tem a ver com paradas com ele, mas pra mim ele nunca fez e assim, tranquilo, sempre que ele vem pro Brasil, ele fala, Marcos, vamos almoçar, eu falo, já vai vir coisa aí, eu acho que vai vir umas... vem, não né? vem, mano, Caramba. eu já tô acostumado, eu veio, tô esperando que vai vir vai chegar dinheiro, esqueceu de poder, que venha poder, que venha qualquer coisa, vai vir derramar as bênçãos e se ele falar, mano, vem. Aí, mas não Isso foi vem, maldição, ele nunca né? fala, não, ele não joga, e aí Mas nem pro lado ruim também. essa é a parada, ele não joga pro lado ruim. E aí, ele falou uma coisa assim, e eu sempre. É bom que é um amigo pentecostal que eu tenho de estimação, sabe? Tem que ter, tem que eu tenho que ter um assim que Estimação eu acredito, não, mas- assim, de estimação, assim, no sentido de pessoal, meu amigão. E eu gosto muito dele. E é um mentor, eu admiro muito ele. Aí eu sempre pergunto, mas, mano, me conta aí, sabe aquela coisa assim? Conta esse outro lado. Aí eu falo assim, como é que acontece essa parada de você saber, né? Porque ele sentou com os caras bambambam lá de Hollywood e ele entrou nas empresas para mentorear o pessoal lá de Hollywood dos filmes, né? Então ele tá lá dentro e ele tem uns negócios muito sobrenatural, muito legal. E aí ele fala, Marcos, profetizar é você elogiar as pessoas. Eu falei, como assim? Eu não tô dizendo que é o ponto de vista dele, eu achei interessante. E naquele Ele falou, momento pra você, né? para mim Do fez jeito muito que ele sentido. explicou, né? Aí ele falou, é você enxergar o potencial de Deus na pessoa. E eu acho que eu consigo enxergar o que Deus pode ser naquela pessoa. E eu falo, ó, isso vai acontecer com você porque é o que Deus te desenhou. É o design de Deus em você. Então, isso vai acontecer com você porque Deus desenhou isso pra você ser. E aí, cara, A fez gente tem aquela ideia tanto de sentido. premonitória, né? Como se fosse uma coisa... Por isso que ele falou pra mim uma coisa, porque eu brincava, eu sempre falo com ele assim, eu tenho um amigo meu que não pode te ver com medo de você fazer uma coisa, falar uma coisa ruim. E ele, uma última vez, ele falou, eu nunca vou falar uma coisa ruim, porque não é assim que funciona.
pelo menos comigo, ele falou, porque eu vejo o que Deus vai fazer. O que pode acontecer é o cara ficar em silêncio. Deixa eu ver na vida do Paulo. Mas esse é melhor não falar. Mas esse aí é meu medo, é por isso Quando que chegar você descobre. Vai que eu não tenho design nenhum, sei lá. Bom, gente, para dizer que essa profecia que a pessoa deu, é importante colocar aqui, quem escreveu, disse que minha filha ia morrer. A sua? É pra você ter ideia de a que ponto, e eu respondi teologicamente, eu falei assim, eu vou te bloquear, mas antes preciso te responder umas coisas. Vai pra aquele lugar. Fiz uma construção, Educadamente. Tudo, vai pro inferno. Porque que a pessoa que ela tava falando não tem sentido nenhum. Eu falei, olha, e o que você tá falando não vai acontecer, e a prova de que você é um profeta, falso profeta, né? Não dá pra... Nada do que você fala tem sentido. É que não vai acontecer isso com a minha filha, e você e aqueles que profetizam o nome de Deus. E a profecia não acontece, tem uma profecia para vocês. E agora eu vou deixar essa parte em aberto para você, para que você leia a Bíblia, para você saber um pouco mais sobre profecia, porque você não sabe de nada. Porque no Antigo Testamento tem uma maldição para aquele que profetiza o nome de Deus. Né? E aí foi essa construção. Mas aqui, colocando, eu nesse campo que a gente teve circulando aqui, colocando que, na minha experiência, eu expulsei demônio, e alguém perguntou aqui se endemoniamento igual o exorcista acontece. Eu expulsei, né? Em nome de Jesus, né? Um grupo de pessoas, nós estivemos com uma pessoa endemoniada por quase 4 horas, foi o maior tempo de oração que a gente passou. Por isso foi mesmo. Difícil demais, e a característica era muito semelhante ao exorcista. Era uma pessoa com o que a gente pode dizer, poderia dizer assim, força sobre-humana. Não agrediu ninguém de nós, mas ela tinha uma força sobre-humana inexplicável, assim, que desafia. Quer dizer, uma pessoa que levanta um banco desses de igreja antiga, assim, ele levantando, pegando só de um lado, levanta o banco todo. Isso é uma coisa inexplicável, porque a gravidade não funciona assim, né? O pessoal até tenta fazer do ponto de vista psicológico, dar uma explicação, não, a gravidade porque não adrenalina, funciona. Mas isso aí, imagina você levantar um banco, pegando por uma ponta, você levantar o banco todo, isso... Sim, mas é que tem gente que fica gosta disso, né? Desse espetáculo do sobrenatural. Então fica aquele senso de igual quando você conta história de terror com os amigos na fogueira, sabe? Então tem aquele clima que fica. Tem a gente lidou com o demoniamento, e aí fazendo aí dentro do Dispensação do Movimento da História, indo pelo Brasil todo, e é interessante, né? Eu lembrei no meio do que a gente estava falando aqui, do Inferno São os Outros. Veio um menino muito cético para um treinamento que eu fiz no Equador. Esse menino, ele não acreditava em espíritos, não acreditava em nada, ele tinha feito a formação teológica, e ele veio para o nosso treinamento da Global Disciples. E passava, 10 dias de treinamento, e eu passei mais de 20 dias lá no Equador nesse treinamento. E chegou lá, ele falou que ele começou a ter uns sonhos que ele falava que eram espirituais. Ele falava, por que eu tô tendo isso? E aí o pessoal no nosso grupo lá, tinha gente muito mais pentecostal que eu, e o pessoal começou a dar respostas para ele, e ele ficou meio incomodado com aquelas respostas mais pentecostais, porque ele era de uma igreja, igreja histórica, e ele não conseguia lidar com aquele jeito que as pessoas estavam respondendo. Aí a gente, numa caminhada lá, um pouco, a gente foi conversar, eu falei pra ele, cara, você tá experimentando uma coisa aqui pra gente aqui, que troca de hemisfério, e você não tem. Você tá a gente passa da linha do Equador, e a gente estava no Equador, né? A gente passa da linha do Equador, tem coisas que mudam. Eu não consigo te explicar, mas a gente lida com outras questões sobrenaturais que você não está acostumado. Lá no seu país você não precisa se preocupar com isso. Ele contou da cidade dele, que todo mundo no domingo vai para a igreja. É um americano típico de uma cidadezinha do interior. E quando ele veio para cá, ele teve um choque, né? A gente nas vilas lá no Equador, lá nos Andes, ele teve um choque daquele mundo sobrenatural que ele não tinha. E ele começou a ter sonhos e coisas que o incomodavam. E colocava em xeque, né? Aí o que aconteceu? As respostas pentecostais não funcionavam para ele. Então, juntei com ele lá, a gente começou a orar por isso e pensar nisso. Aí, por outro lado, para mim, nesse tempo de treinamento, também foi interessante, porque depois eu viajei o Brasil inteiro, tive nos países aqui por perto, e fui percebendo que tem uns nuances espirituais em cada uma das regiões. Conforme o imaginário, né? Conforme a crença mesmo, né? Aquilo no qual as pessoas depositam a energia, a força delas, a fé delas. Parece que coisas têm liberdade para operar de forma diferente, né? Como se fosse assim, né? As questões de gente endemoniado no Amazonas, né? A população ribeirinha é muito distinto do que a gente vê
no sertão do Nordeste do que a gente vê no interior aqui no Sul-Sudeste. É bem distinto. Os relatos de endemoniamento, eu não tive a situação de manifestação externa, né? A pessoa fica... o negócio do espírito do boto, né, que as pessoas falam. Muito comum. É muito comum no norte. E vários pastores expulsaram gente que estava endemoniado e fica endemoniado e entra no rio e nada de um jeito que um ser humano não nada. E não é um relato que eu tive, não. Tem um grupo de pastores e vários pastores tinham vivido isso. Os espíritos lá, essa é uma questão que a gente não pode desprezar. Não, existe um confronto, né, sobrenatural em lugares não cristianizados que é muito forte. Os missionários sempre relatam. Agora, por um outro lado... acontece, né, também de outras formas, às vezes. Mas daí eu queria dizer isso. No nosso local, não se enganem. Eu vejo pessoas extremamente lúcidas e normais que são demônios puros ou demonizadas, muito mais perigosas e que o diabo está no controle e que precisam ser exorcizadas no sentido do evangelho ser pregado de forma plena e se converter, mas que não estão possessas mudando voz, virando pescoço e não sei o quê, mas estão agindo de forma lúcida, dirigindo empresas, comandando igrejas, fazendo coisas lá, comandando lá e tudo, mas que são de forma demoníaca, demonizadas. Então, assim, nós temos pessoas endemoniadas hoje em dia e temos pessoas demonizadas. Então depende da estratégia de Satanás ali. Qual que é? Ele não é besta, mais, né? Ele não é assim. O diabo é astuto. Então ele tem que ver qual que vai entrar mais fácil ali e qual que ele vai conseguir influenciar mais, né? Tem gente que, né, tem uma história que li, que dependendo do lugar onde você está expulsando o demônio, né, você fala assim, sai demônio e tal, e a pessoa levanta e o demônio fica ali ajoelhado. E o demônio faz, graças a Deus, finalmente eu me livrei. Essas pessoas demonizadas, elas são piores que o demônio. Cara, a gente tem que lembrar... Porque ela não pode ser expulsada dela mesma. Ela é tão agressiva, destrutiva, que ela toda vez que Satanás tenta, pelo menos em Gênesis e no Evangelho, que ele vai tentar Jesus, ele usa a Bíblia. Aí a gente vê, às vezes, os cristãos inocentes vê por exemplo... Um político cita a Bíblia ou entra numa igreja em época de eleição. Só pode ser de Deus. Só pode ser de Deus, uma coisa assim. E a gente vê a conduta, as ideias totalmente demonizadas. E a pessoa pensa que isso é coisa de Deus. E a gente vê que é endemonizado. E aí não é. Tá falando da gente que vai trazer benefícios pra gente. Aí vai tirar, não vai cobrar imposto de igreja. Acha que isso tem a ver com o evangelho ou não. E aí assim... Bom, gente, posso falar de um político aqui. Eu gravei o Maluf orando em uma igreja. E ele não tinha... Ele estava fazendo isso como demagogia, que era a característica dele, né? E gravei ele também sambando numa roda de samba no bar, assim, passando, todo mundo tava batendo lá, né? Fazendo um pagode, ele sambando daquele jeito. É uma empatia danada. Daquele jeito ele dele lá. Temos que aprender muito. Era um camaleão pra cada lugar, mas é isso. Não se preocupa, não. Esse tipo tentaram prender. Não prenderam, não. Esse tipo de maldade que a gente tá falando, né? De alguém que vai usar essa linguagem, esse ambiente para fazer isso com as pessoas. Se for de Deus, eu abraço. Se não for, chuta aquela sua. A pergunta pra encerrar esse podcast. Manda. Quem aqui já viu fantasmas? Eu nunca vi. Eu também nunca vi, cara. Peraí, Paulo. Eu nunca vi. Vamos ver o Paulo. Não, também nunca vi. Não, tinha que acabar legal, Paulo. Mente, Paulo. Mente, é bom. Pensando assim, a pior estratégia que o diabo pode usar é o endemoniamento. Por quê? Uma pessoa endemoniada, uma vez que o demônio seja expulso em nome de Jesus, a pessoa vai ouvir a mensagem clara. Eu acho que o endemoniamento... É a última estratégia. Não é estratégia. É a última... Eu não acho que é estratégia endemoniamento. É o fim da estratégia. Não, eu acho que o endemoniamento, Simval, é a revelação de uma estratégia. Sim, de que existe algum ser o endemoniamento tem muitos endemoniados na rua andando e a gente não tá vendo. A gente acha que revelação é que já foi pro saco. Já foi pro saco. Assim, alguém explodiu ou houve algum confronto que a gente não percebeu antes, que se jogou no chão e aí agora
revelou, acabou. Imaginando que nessa já rua, era. Nessa rua que a gente Evidenciou-se algo. ali, Evidenciou-se. né, que agora não dá mais pra esconder. Pela graça de Deus, O ministério de Jesus veio à tona. Tanto Mas que no ministério de Jesus acontece isso de maneira espontânea e não é no interesse. É. Tanto que muitos dos demônios ainda falam, ouçam a ele é o filho de Deus. isso, Em outras porque palavras, eles estão tentando evitar que a cruz aconteça. por isso que eu tô falando, a estratégia do demônio é endemonizado. O cara o diabo tá lá, mas não tá Mas no não controle, aparece, tá não tudo aparece. no controle. Ninguém Nós souber que ele criamos essa existe, é palavra, melhor não ainda. foi? Endemonizado? Não, tem. Pô, cara. Então a gente Já pensar no sabe, bairro, conheci no essa bairro palavra, aqui, não. por exemplo, nesse bairro, nessa rua, se todo mundo fica endemoniado nessa rua, a gente junta aqui um grupo, faz um tempinho de oração, a gente sai e expulsa todos os demônios. O problema maior é que a Bíblia coloca pra gente que tem principados e potestades. O que significa que nessa construção que a gente tem, quando a gente vê o endemoniamento, a gente vê a realidade É a ponta, daquela né? pessoa, é a ponta do iceberg. O que Tem é a muita gente coisa tem? acontecendo A influência antes, que é maior pela potestade, ou aquilo que a Bíblia coloca em outros campos de maior poder. Em outros sistemas, né? Então, em outras formas. ela toma conta, por exemplo, de um jeito que a gente vai olhar para a cultura, a gente vai ver se essa cultura aqui está transmitindo uma cultura do mal. Então, se a gente falar o que a cultura do racismo no mundo fez de maldade, Sim, e até hoje. e tá aí até hoje, isso é implantado somente, é só uma questão humana. Se a gente vê a estrutura O patrocínio demoníaco disso, a né? estrutura do mal que veio por trás disso, o estruturar de um Uma racismo. potestade. Então quase é isso, muito como maior. se Então, eu fosse- falei assim, não é uma coisa. A gente fala assim, a gente ora em nome de Jesus e expulsa. Mas o racismo, você ora em nome de Jesus e expulsa. Estrutural, né? O pecado estrutural, alguns chamam A de gente pecado está falando estrutural. disso. Então, quando a gente está pensando a gente fica pensando no demônio, e a gente está lidando, geralmente é um modelo de igreja que a gente tem que romper. Porque o modelo de igreja que está, na minha perspectiva, que está só olhando para o endemoniamento e para o demônio, não está olhando para A manifestação externa, manifestação né? externa do mal que está na cultura, que está na cidade, que a gente precisa também se posicionar. Então, como pastores, a gente precisa ir além dessas categorias que a gente pensa, é o trabalho, é a maldição, é a palavra. A gente tem que ter um lugar mais em cima para a gente olhar. Uma pessoa que está lúcida, eu gostei disso que o Marcos falou, uma pessoa que está lúcida ali falando e às vezes está sob uma influência de valores completamente demoníacos. Isso é importante a gente estar mais atento. O papo tá bom, mas numa próxima a gente fala um pouquinho mais do nosso gabinete. Mande mais perguntas, gente. É muito bom o gabinete pastoral. A gente falou de várias coisas, tem muito mais coisas para falar. Provavelmente na próxima a gente vai entrar em sexualidade de novo, porque é o que o pessoal tá carente. Mas mande perguntas sempre, que a gente sempre vai estar gravando. Até a próxima! Local Podcast.